A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante a semana deu uma declaração falando sobre o tema Liga e culpando o Landim do Flamengo pelo fato da coisa não estar andando bem como se esperava em termos de Liga. Vamos ouvir o que a Leila disse e depois a gente comenta aqui, porque todo mundo, imagino eu, quer ver uma Liga, mas a gente já começou querendo duas. A Liga Jabuticaba aqui do Brasil, né? Já são duas. Vamos ver o que a dona Leila falou sobre especificamente o Flamengo. E eu não vou admitir hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso, tem que botar os pés no chão e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Eu não vou admitir, eu sou presidente do Palmeiras, desse clube gigante, mas jamais o Palmeiras deixou de ser humilde, não é? Pelo menos na minha gestão e na gestão do Maurício Gagliotti, nós sempre lutamos pelo que é melhor para o futebol, entende? Nós sempre estivemos ao lado de todos os clubes que lutam com esse mesmo ideal, mas eu não vou deixar em hipótese nenhuma, que um clube comande, entendeu, o que seria melhor para a nossa liga, para o que seria melhor para o futebol. O que eu fico mais impressionada é que o que eu penso, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos clubes também pensam, não é? Mas precisa de uma mulher bater na mesa e falar, gente, entende? A gente tem que lutar pelo que é melhor para o futebol. Eu não posso permitir que um clube, não é, determine as regras. Eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir. Como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol. Mauro César Pereira, dona Leila, o discurso da dona Leila. Eu tenho aqui, olha, ontem eu fiquei muito impressionado, eu não diria decepcionado, porque eu já não me decepciono com essas coisas, mas com o baixo nível da imprensa esportiva e o desconhecimento das questões que são discutidas no âmbito dos dirigentes, dos bastidores. Um festival de bobagens escritas em rede social ou no microfone, gente desinformada, jornalistas desinformados, não sabiam qual era o mote da discussão. As pessoas não procuram ler. A discussão não é bem essa que as pessoas estão falando. Porque tem que ter uma distribuição melhor. É óbvio que tem que ter uma distribuição melhor da receita, da televisão, da transmissão, dos direitos de transmissão, para usar o termo correto, que não é só televisão, né? Eu lembro que uma vez, o primeiro contrato que gerou essa distorção, com o Flamengo e o Corinthians ganhando mais, foi lá em 2011, quando implodiram o Clube dos 13. Eu me lembro que estávamos uma vez lá na ESPN, onde eu trabalhava num programa, e participou o presidente de então do Botafogo, Maurício Assunção. Ele capitaneou a debandada dos 4 grandes do Rio, do Clube dos 13, que começou com o Corinthians aqui, em São Paulo, né? O último que ficou foi o Calil, do Atlético Mineiro, e o então presidente do Clube dos 13, já falecido Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, ficaram com a chave do Clube dos 13 e todo mundo foi embora. E aí, em dado momento, o companheiro Paulo Vinícius Coelho perguntou pro presidente do Botafogo, então, mas presidente, o senhor está falando aí que vai aumentar a receita do Botafogo e tal? Sim, vai aumentar, ganhamos X, vamos ganhar 3X em tantos anos. Pô, que legal, mas o senhor fez as contas de quanto o Flamengo vai ganhar? Tanto tempo, o Flamengo vai ganhar o dobro, o triplo, não me lembro de cabeça exatamente, mas o Flamengo ganharia cada vez mais, e o Corinthians é a mesma coisa. Eu senti assim uma certa surpresa. A sensação que ficou para todos nós foi de que essa conta não foi feita. Então, a coisa foi porque você tinha um Clube dos 13 que não era o ideal, óbvio que não, mas ele negociava para o grupo. Quando cada um começa a negociar o seu, claro que quem tem mais torcida consegue um acordo muito melhor, gente. É evidente. A TV Globo mostra o jogo, nem mostra hoje tantos jogos assim do Flamengo e do Corinthians, porque ela quer jogar para o pay-per-view e tal, o modelo do negócio já mudou, diversificou. Na Jovem Pan, na nossa rádio também, ok? Então, o que aconteceu? Houve aquele primeiro acordo. Aí veio o segundo, inspirado na Premier League. Já existe no Brasil. Temos que copiar, já existe no Brasil, esse atual é inspirado na Premier League.
Aí, num outro programa lá na TV, chega lá o César Grafietti, que é o cara que domina esse assunto, né? O cara que, o profissional que é especializado em balanço, parte financeira, estuda, se debruça sobre esses números. Ele fez uma apresentação que deveria ter sido contratada pelos clubes, dele ou de algum outro profissional capacitado, para projetar o que ia acontecer. E aí ele mostrou o seguinte, foi lá, foi na tela e mostrou os números. Olha, atenção, hoje o Corinthians ganha tanto, o Flamengo ganha tanto e tal. Só que o pay-per-view mudou, tinha mudado naquele momento. O pay-per-view era medido em 3 ou 4 praças aqui, sul-sudeste. Agora vai ser no Brasil inteiro. Como o Flamengo tem uma torcida nacional, ele disse, e o time do Flamengo já estava em 2016, se não falo a memória, já estava mais forte, e a tendência agora, porque o clube está mais organizado, é ter times fortes, fazer campanhas fortes, ele vai ganhar na audiência, ele vai ganhar na parte esportiva, né, por boas colocações, provavelmente, como de fato tem acontecido, e ele vai ganhar no pay-per-view. Porque a divisão é uma parte por igual, uma parte por audiência, uma parte pelo pay-per-view, ou seja, ia ganhar em todas as frentes. Ele projetou ali que ia haver de novo essa disparada do Flamengo, e o do Corinthians não foi maior, porque o Corinthians não tem conseguido bons resultados esportivos, porque também tem a torcida grande, vende muito pay-per-view, aqui em São Paulo, ou seja, onde for. Então isso era fácil de detectar por alguém do ramo. Eu não teria essa capacidade, mas ele teve. Então por que os caras não contrataram alguém? Então os clubes erram, e aí, claro, os que são mais populares tiram vantagem. Se o Palmeiras tivesse a maior torcida do Brasil, certamente teria feito a mesma coisa. Ou se o Ibis tivesse a maior torcida do Brasil, teria feito a mesma coisa. E aí depois eles ficam choramingando. Na verdade, todos erram. E é evidente que tem que ser distribuída essa renda de uma forma mais razoável. Eu acho que quanto a isso, qualquer pessoa de bom senso concorda. Mas aí o Rodrigo Matos do UOL, ele escreveu ontem um texto que acho que parece que ninguém leu, os coleguinhas. Que é muito claro, ele fala aqui, o Flamengo não tem intenção de abrir mão do poder de vetar mudanças nas regras de divisão do dinheiro entre os clubes da Libra, o que gerou um conflito com o Palmeiras e as declarações críticas de sua presidente Leila Pereira. Essa é a posição do clube, pelo menos para o primeiro ciclo de contrato da Libra, talvez um prazo de 5 anos. A Libra foi fundada com uma regra que exige unanimidade para qualquer alteração na distribuição das receitas de televisão e comerciais. Já houve uma mudança recente nos critérios que foi aprovado por todos os clubes. Ou seja, quando criaram a Liga, todo mundo aceitou, olha, se a gente mudar alguma coisa aqui, tem que ter unanimidade. E o que está sendo proposto agora, o Rodrigo explica isso nesse texto, que é muito didático. Eles querem alterar da unanimidade para maioria simples. Ou seja, vamos mudar as regras do jogo. A distribuição agora é assim, o Bruno leva X%, o Flávio leva Y e o Zé leva Z%. E eu levo, sei lá, A%. Aí, de repente, se nós fôssemos aqui mais um, tivesse mais um quinto elemento aqui, se 3 dos 5 resolverem, muda tudo. Então, o cara que ganha mais pode ganhar menos. Ou seja, é como se fosse um condomínio. Você faz um sorteio de vagas de garagem e, de repente, se um determinado número quiser, minha vaga é ruim, vamos juntar com todos que tiveram vaga ruim e vamos sortear de novo, vai que eu pego uma vaga boa, né? Isso acontece de verdade, né? Em condomínio, o cara sai na mão, é uma confusão danada. Então, o que o Flamengo está rejeitando com relação a isso é essa mudança. O Flamengo quer a manutenção da unanimidade. Nós definimos que vai ser assim, vai ser assim. Se vocês quiserem mudar, todos têm que concordar. E até o Rodrigo explica que o Flamengo aceita em 5 anos uma maioria absoluta, tipo 80%, 70%. Então, existe uma regra de transição. Exatamente. Porque então, a disputa entre a Libra e a Futebol Forte. É isso, né? Futebol Forte chama outra liga. Isso. Então, a Futebol Forte não tem essa regra de unanimidade. O que eles querem acabar é com essa regra, porque um clube pode vetar tudo. Sim, caso o Flamengo não concorda com o tipo de distribuição que a Futebol Forte quer para se juntar com a Libra e gera. Então, mas aí que está a questão, Zé. Aí tem um detalhe. Isso aí nem passaria no Conselho Deliberativo do Flamengo ou do Corinthians. Porque o Duílio, estou citando os dois porque ganham mais, né? E o Landim não são donos dos clubes. Não é SAF, é um clube associativo, tem um conselho deliberativo. Os caras não vão aprovar, por quê? Isso é ruim para os dois. Porque você pode chegar amanhã e falar, vamos decidir o seguinte, o Corinthians leva X%, o Flamengo leva X%. Os dois ganham mais, tem mais torcida. Todo mundo assina, legal. Passa um ano, olha, vamos fazer o seguinte aqui, vamos juntar aqui, vamos mudar isso aí. Agora o Corinthians vai ganhar 30% do que ganhava, e o Flamengo também. Você vai lá e muda. Claro que eles não vão aceitar. Porque eles ganham mais, não é por acaso. Eles ganham mais porque são trem pagadores. São clubes que arrastam muito mais gente. São clubes que geram mais audiência de televisão, porque tem mais torcida. Essa coisa de, que na Inglaterra, houve um ano, uns 4 ou 5 anos, que o Manchester City foi campeão e o Manchester United, que nem foi para a Liga dos Campeões, ganhou mais dinheiro de direito de transmissão. Porque teve mais audiência. Então, mesmo na Inglaterra, você não tem a distorção absurda que tem no Brasil. Mas o Brighton não ganha igual ao Chelsea. O Southampton não ganha igual ao Manchester United ou ao Liverpool. Existem as diferenças. Então, eu acho que as pessoas estão discutindo sem entender o que está acontecendo.
essa pauta, pelo que entendi, não é a questão da distribuição, é a questão da tentativa de mudar a regra do jogo. E nisso, olha, a gente pode criticar o Landim aqui a noite inteira. Nossa, tem vários motivos, inclusive episódios, na minha opinião, de tentativa da mudança da forma que eles encaminharam a lei do mandante, durante a pandemia, aquela coisa toda. Tem uma série de coisas que... Agora, nesse aspecto, ele não pode fazer outra coisa. Se ele não fizer isso, ele vai ser jantado dentro do clube. Como seria se fosse o caso do Palmeiras. Então, eu estou vendo assim, uma certa pirotecnia e muita discussão e desinformação. Porque o que está sendo discutido aqui não é a divisão. É óbvio que o dinheiro tem que ser mais bem dividido. Mas também é óbvio que o Flamengo vai ganhar mais, o Corinthians vai ganhar mais, o Palmeiras vai ganhar mais, o São Paulo vai ganhar mais, o Vasco vai ganhar mais. Aí você vai ter outros que vão ganhar menos até. Agora não precisa os dois que ganham mais ganhar X vezes mais do que o Fortaleza. Isso pode ser diminuído, isso tem que ser diminuído. E o que está em discussão é isso. Isso que está em discussão. Diminuir a distância de quem ganha mais. De quem ganha mais. Mas essa pauta da briga dos dois, que o Rodrigo Matos do UOL explica nesse texto, repito, muito didático, todos deveriam ler, é que a briga não é por isso. A briga é que é tentativa de mudar a regra do jogo. Ou seja, a gente com 50% mais daqui a um ano e meio, a gente muda a regra. Aí o Corinthians e o Flamengo foram com as calças na mão. Então eles não podem aceitar isso. Ou seja, todos têm que ceder. Mas se assinaram que é de um outro jeito, por que vai mudar agora? Ah, porque tem que trazer a outra. Mas a outra liga dos times tem menos torcida. Analise do ponto de vista do... Gente, quem comanda um clube de futebol, acho que tem que ser mais generoso, pensar no futebol, como ela falou, mas você não pode trabalhar contra si. Você não é eleito para trabalhar contra si. Você não é eleito para fazer generosidade com o dinheiro do clube. Você tem que fazer o que é o melhor acordo para você. E já foi assim. Sem ser cretino, sem ser egoísta, entendendo que a divisão tem que ser melhor. Mas não pode chegar um presidente e falar assim, que maravilha, né? Eu sou muito generoso aqui, eu vou abrir mão de todo o dinheiro aqui, de X% e vou dar. Não pode, porque dentro do clube ele vai ser cobrado. Porque a divisão, ela nunca vai ser por igual. Nunca vai ver esse socialismo na divisão do dinheiro. Por uma razão muito óbvia. Estamos no universo capitalista, os clubes vivem de dinheiro e quem arrecada mais é porque gera mais receita também. Ou você tira o Flamengo. Flamengo pode jogar na Europa. Tá bom, tira o Flamengo do brasileiro. Tira o Corinthians do brasileiro. O produto, vê se a empresa que vai comprar tem interesse em comprar um brasileiro sem o Flamengo e sem o Corinthians. É óbvio que não, gente. Se fosse o caso, né, levando aqui para um caso extremo, todos precisam de todos. E o Flamengo, claro, tem uma postura às vezes prepotente, eu concordo com as críticas desse aspecto, não gosto dessa postura, tipo o bloco do eu sozinho, como foi na época da pandemia, foi o primeiro, vamos treinar, vamos jogar, exageros, discordo veementemente, mas o problema, a discussão que está em pauta não é a divisão do dinheiro, é uma tentativa de mudar a regra do que está estabelecido. E aí, claro que o Corinthians, que está calado por enquanto, porque não foi citado, imagino, e o Flamengo também está calado, né? Não sei porquê, deveria se manifestar. Não vão aceitar, de forma alguma. É evidente que não. Mas a possibilidade de um clube vetar tudo é complicado, né? Também é complicado. Vão chegar num consenso quando? Mas quem disse que 100%? Vai chegar no consenso? Do futebol brasileiro, quem falou que vai? Você já cada clube olhando para si. Começou com 2 ligas, não vai dar em nada. Vamos. Sim, mas não é um clube vetar tudo, é um clube poder vetar a mudança das regras. Sim. É outra história. Então, é que eles estão tentando, tá havendo porque o que estão tentando fazer então, para terminar com esse impasse, porque houve um racha. Se é uma liga só, ok. Mas vamos lá. Juntar as duas ligas. Aí você tem 40 clubes. Você quer juntar desses 40 clubes, a maioria ganha muito menos, que são clubes muito menores do que Flamengo e Corinthians. E vai continuar. Vai ser muito fácil você juntar 50% mais um para mudar ao bel prazer. Então, assim, seria um gol, seria jogar contra si mesmo, o Corinthians, o Flamengo aceitar. O próprio Palmeiras, o São Paulo, que são os 4 que ganham mais. Não tem sentido do ponto de vista lógico. Eu acho que o caminho pode ser não de maioria simples, mas eu sei lá, 90%. Sim, mas aí haja uma possibilidade mínima. A matéria do Rodrigo fala disso. De se fazer uma negociação agora. Eles pensam, assim, uma das discussões, o Rodrigo explica aqui, é passar por um período inicial de X anos, não lembro quanto tempo exatamente, e depois mudar para um ajuste desse. Não uma maioria simples, mas uma maioria absoluta. 70%, 80%, sei lá, um número alto, ou seja, a maioria massacrante quer isso. Porque 50% mais, ouvi gente, jornalista, não, mas quando você elege o presidente da República também é 50% mais, é outra coisa, meu amigo. É a mesma coisa chegar amanhã e falar o seguinte, olha, vamos lá no Congresso e a gente muda agora aqui, não tem mais segundo turno, ou vai ter terceiro turno. Não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, eu fiquei ontem, eu fiquei estupefato, embora não fique surpreendido, com o grau de desconhecimento e desinteresse dos profissionais da imprensa de entender o problema. O negócio é assim, vamos concordar com a Leila, sem saber o que está falando, porque isso vai me dar engajamento. Porque eu ataco o Flamengo malvadão. E o Flamengo hoje é o clube mais antipático do Brasil. Todo mundo sabe disso, por uma série de razões, até por conta de algumas medidas da sua diretoria. E aí os caras fazem isso e desinformam.
E o nosso papel não é desinformar, é informar. Eu tentei aqui, até me prolonguei um pouquinho, peço desculpas, ser o mais claro possível. E eu acho que nessa discussão de clube de futebol por dinheiro, qualquer clube, não tem mocinho, todo mundo quer puxar pro seu lado. Eu não sei se vocês acreditam que alguém quer fazer uma caridade para alguém. Todo mundo quer fazer pro seu lado. Pode que haverá liga, inclusive.